Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz em nome de Jesus. Abram suas Bíblias ao livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas. Evi, traz outro microfone desse aqui. Evangelho segundo Lucas, coloca, já está aqui, né? Capítulo 1. Correção? Amém. Glória a Deus. Vamos primeiro fazer uma oração, porque eu pretendo ir lendo o texto à medida que a gente for explicando, porque nós vamos ver do versículo 39 até o versículo 80. Então é um texto muito longo, e aí a gente vai lendo à medida que a gente for explicando. Então vamos primeiro, em nome de Jesus, fazer aqui uma oração. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, louvado seja, engrandecido seja para todos sempre o teu nome, Senhor. Nós estamos reunidos aqui neste lugar, primeiramente para adorar o teu nome, te engrandecer, porque o Senhor é digno. Reconhecendo a tua grandeza, a tua bondade, a tua misericórdia e graça e o teu amor que foram derramados e continuam sendo derramados na vida da tua igreja. E, em segundo lugar, estamos aqui para aprender da tua palavra, para ouvir, ó Deus, a tua voz através da tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da tua palavra. E nós estamos empenhados pelos próximos meses, estudando, ó Deus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho narrado pelo teu servo Lucas. E queremos, através desse estudo, dessas leituras, dessas explicações e aplicações, aprendermos mais a respeito do nosso Senhor Jesus e também, ó Deus, aplicarmos todo o seu ensino, tudo aquilo que ele vivenciou, ser aplicado em nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, em todas as áreas de nossas vidas, ó Deus, que os ensinos, que a vida de Jesus, que as práticas dele, ó Deus, durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida aqui na terra, que nós possamos aprender com ele, através dele, por meio dele, e assim colocarmos em prática. Nos ajuda com esse propósito e com esse fim. Abençoa esse texto que nós iremos estudar nessa noite, nesse momento aqui, e abre o nosso coração, prepara o nosso coração para ouvir e receber a tua palavra. É isso que nós oramos, e em Cristo Jesus nós já te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que a gente vai ver hoje, pode passar aí, Eva. O que a gente vai ver hoje é o seguinte: nós vamos ver a visita de Maria a Isabel, né, que está aí dos versículos 39 ao 45. Nós vamos ver o cântico de Maria, que está dos versículos 46 ao 56. Nós vamos ver aí o nascimento de João Batista, dos versículos 57 ao 66. E o cântico de Zacarias, do versículo 66 até o versículo 80. Então é isso que a gente vai tentar cobrir aqui até o final do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Então, sem mais delongas, por favor, leiamos o versículo 39 ao 45. Acompanhe comigo aí, por favor. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E, entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo
e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas, por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada é a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Até aqui por enquanto. Esse encontro que Lucas está relatando entre Maria e Isabel, ele tinha tudo para ser um simples encontro entre parentes, né? Afinal de contas, quem nunca visitou um parente? Né? Você já foi na casa de um parente? Sim ou não? Claro, todos nós já fomos. E esse encontro aqui de Maria com Isabel tinha tudo para ser um simples encontro entre parentes. Afinal de contas, elas eram o quê? Uma da outra? Primas. Então tinha tudo para ser um encontro simples, se não fosse tudo que estava envolvido. E o que estava envolvido aqui é que a Maria, que é a mãe do Senhor, do Salvador, estava visitando Isabel, aquela que era a mãe daquele que viria preparar o caminho do Senhor, que no caso era João Batista. O que eu gostaria que nós atentássemos aqui é para algumas coisas que eu queria destacar desse encontro. Aliás, 3 coisas que eu queria destacar desse encontro. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar desse encontro é que Isabel reconhece a bênção que Maria havia recebido. Olha o que ela diz no versículo 42. Ela exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres. Você é aquela que é a bem-aventurada. Você é aquela que é feliz entre todas as mulheres, entre todas aquelas que poderiam ter sido, entre todas aquelas que estavam no meio do povo de Deus, Maria foi escolhida dentre elas. Maria foi aquela para quem Deus olhou, foi aquela a quem Deus escolheu, e é por isso que Isabel está reconhecendo o fato de Maria ter sido incumbida de ser a mãe do Senhor. E isso era um privilégio. Imagine você, grávida de Jesus. Isso não é um privilégio? Isso não seria uma bênção? Dentre todas as mulheres, bendita és tu entre todas as mulheres. É isso que Isabel está reconhecendo aqui. Bendita és tu entre as mulheres. Porque ele escolheu Maria. Então, a Isabel aqui está reconhecendo a bênção que Deus havia dado a Maria. De receber como é que eu posso dizer, meu Deus? A responsabilidade de cuidar de Jesus. Eu fico pensando, né? Maria cuidando de Jesus criança. A gente acabou de presenciar ali, né? A Isadora correu e a Laís, menina! Imagina Maria. Menino, não pega nisso. Menino, cuidado para não cair. Ela foi abençoada. Ela recebeu esse privilégio de cuidar do Filho de Deus. De ser aquela que não apenas carregaria ele por 9 meses, mas após o nascimento, ela cuidaria dele com todo o cuidado de uma mãe que de fato ela era. Então Isabel estava aqui reconhecendo a bênção que Maria havia recebido. Bendita és tu entre as mulheres, porque Deus te escolheu. Deus escolheu você, Maria, para cuidar do filho dele. E tem uma coisa importante aqui, né? Porque a gente sabe que Maria, ela tinha que idade?
Agora eu peguei vocês, né? A Bíblia não fala, né? Mas ela era casada? Não, então provavelmente ela ainda era de menor. Porque uma menina, a partir dos 17, os pais já começavam a procurar casamento para ela. Então é provável que ela tivesse entre 16 a 18. Essa é mais ou menos a idade de Maria, né? Então Maria era uma jovem, uma adolescente, já quase entrando ali na juventude a partir dos 18, vamos dizer assim. E Isabel? Hã? Era uma idosa, né? O texto vai dizer que ela já tinha uma idade avançada. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa frase de Isabel não tem um pingo de vaidade ou inveja. Ela idosa, olhando para uma jovem, está dizendo: bendita és tu. Demonstrando aqui toda a sabedoria que as mulheres mais velhas devem ter quando olham para as jovens. Você é bem-aventurada, você é bendita. E no caso de Maria, ela estava sendo bendita e abençoada por ter sido escolhida por Deus para esse propósito. Pode falar, irmão. Sim, com certeza. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de destacar é a fé de Isabel. Porque olha o que ela fala no versículo 43. Mas por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Ela creu que Jesus era o Messias. Ela creu que Jesus era o Senhor, aquele que havia sido prometido. Ela se coloca numa postura de submissão à criança que ainda estava no ventre. O meu Senhor. Que nem havia saído da barriga dela ainda, né? Da barriga de Maria, né? Porque, olha, Isabel aqui, quando Maria vem visitar ela está com quantos meses de gravidez? 6, né? Aproximadamente isso. Porque é 6 meses depois que ela fica grávida que o anjo visita Maria. Então, Então, assim, se Maria foi ao encontro de Isabel logo após a visita do anjo, então é provável que ela estava com 6 meses de gravidez. Porque o texto não diz quanto tempo durou entre a visita do anjo a Maria e a visita dela a Isabel. Então vamos supor, porque o texto não está dizendo, que ela tenha ido imediatamente. Então provavelmente Isabel estava... Era. Então Isabel estava com 6 meses de gravidez e Maria? Não. E Maria? Dias de gravidez. E aí, Isabel está se colocando numa postura de estar sob a autoridade de uma criança que tem dias, não de nascido, mas dias de gerado, que ainda estava em formação no ventre de Maria. E isso nos leva ao terceiro ponto aqui que eu quero destacar. É que Isabel, ela não trata as crianças, aliás, ela trata as crianças como crianças já. Ou não? Ela não diz, olha, que eu recebi a visita do feto do meu Senhor. Ela não diz isso, não. Eu recebi a visita da mãe do meu Senhor. Ela diz, a criancinha que está no meu ventre se mexeu. Não é isso que ela diz? E o que importa tudo isso?
muito, principalmente no dia de hoje, onde as pessoas estão querendo fazer de tudo para abortar os filhos. E aí, eu não sei se vocês acompanham esses debates sobre aborto, né? Mas existe um debate sobre o aborto que é: com quantos dias a criança é criança? Porque eles querem dizer o seguinte, no começo era o seguinte, até o 3º mês ainda pode abortar porque não é uma criança ainda. Só que agora eles estão com um projeto de dizer que pode abortar até o 8º, até o 7º, aliás. Que não tem problema. Ok? Eles já estão com esse projeto aí. Inclusive, nos países vizinhos nossos aqui, eles comemoraram isso. Foi aprovada essa lei em alguns países vizinhos nossos aqui, e eles comemoraram isso, que o aborto agora está legalizado. Porque enquanto a criança não sai do ventre, ela não é uma pessoa. E aqui a gente está vendo Isabel justamente fazer o oposto. O filho dela de 6 meses, ela diz, a criancinha se agitou. E olha uma coisa interessante. Versículo 44. Ela diz o seguinte, pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria. O que é alegria? Alegria é um sentimento que só pode ser sentido por uma pessoa viva. Senão não sente. Então ela está atribuindo um sentimento a um ser que só tem 6 meses de vida dentro dela. E está chamando um ser que tem dias de gerado de Senhor. Tem ou não tem vida? Claro que tem. E a gente não pode cair nessa balela, não. De querer apoiar aborto, cristão apoiando aborto, jamais. Nem apoiando aborto e nem quem defende aborto. A gente não pode fazer isso, porque nós somos cristãos. E a vida começa onde? Quando sai do ventre? Me digam, isso começa onde? Na concepção. Como nós estamos vendo aqui Isabel declarar. O meu Senhor, com dias de gerado. Então a gente não pode apoiar nada, nem ninguém que apoie essa prática. Eu estava vendo um absurdo esses dias, aliás, estava vendo hoje. Não sei se vocês estão sabendo de um filme que está em cartaz nos Estados Unidos, não sei nem se vai vir em cartaz para cá, que é o Sound of Freedom. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme, que é O Som da Liberdade. É a história de um ex-agente do FBI que ele trabalha desmanchando cartéis de prostituição infantil, de tráfico de criança para prostituição infantil. E aí porque ele estava limitado justamente pelo governo, ele não podia fazer muita coisa porque ele estava limitado pelo governo de fazer alguma coisa. Então ele sai do FBI, monta uma ONG e começa a trabalhar em cima disso nos países aqui da América do Sul para resgatar crianças que são vendidas como escravas sexuais. Essa é a história do filme. E aí qualquer pessoa com razão, com a consciência, ela vai dizer o quê? Esse filme é ruim ou é bom? É ruim ou é bom? Filme é bom. É um alerta, ou não é? Para os pais. Para tomarem conta, para proteger os seus filhos. Mas você sabe o que Hollywood está fazendo? Está denegrindo a imagem do filme. Está dizendo que o filme não presta. E sabe, pasmem, eles colocaram um cara para criticar o filme, uma das grandes mídias nos Estados Unidos, colocaram um cara que é o chefe de uma organização nos Estados Unidos, um chefe de uma organização pró-pedofilia, para criticar o filme. E é exatamente isso, meus irmãos, o que a gente tem vivido nos nossos dias.
E nós precisamos ter cuidado para não nos acharmos apoiando esse tipo de coisa. Porque todas as vezes que nós apoiamos alguém que é a favor disso, nós estamos apoiando exatamente isso. Exatamente isso. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, voltando para cá, Isabel reconheceu que aquelas crianças, independente do tempo de geração que elas tinham, elas eram crianças. Elas eram seres vivos. E Isabel estava reconhecendo isso, tanto o fruto do ventre dela, como o fruto do ventre de Maria. Por isso que ela diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o quê? O fruto do teu ventre. Quem era o fruto do ventre de Maria? Jesus. Jesus. Amém? Vocês entenderam isso? As crianças são crianças desde a concepção. E a gente não pode cair nessa balela de que, é só um mês, ainda não é uma criança, não. Não existe isso. Jesus tinha dias aqui de gerado. E Isabel está reconhecendo ele como, não apenas como uma criança, mas como o Salvador. O Salvador. Amém. Agora vamos para o Cântico de Maria, versículo 46. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde da sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas para mim, e o seu nome é santo. E a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou o poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre. Como prometera aos nossos pais, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Maria, ela vai agora fazer aqui um cântico a Deus. Ela vai glorificar a Deus. E ela começa reconhecendo a Deus como Ele é. E reconhece todos os seus feitos. Mas ela faz isso, essa adoração que Maria está fazendo aqui, não é uma adoração da boca para fora. Não é uma coisa que a gente muitas vezes acaba fazendo, como por exemplo, a gente diz assim, olha, como Deus é bom. Depois daquele filme, como era o nome do filme, meu Deus? Deus não está morto. Uma frase, ela meio que parece um mantra entre nós, qual é? Deus é bom o tempo todo, né? A gente sempre está falando essa frase. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A gente repete isso quase como um mantra, né? Você sabe o que é um mantra, não sabe? Sabe, né? Você já ouviu falar em Hare Krishna? Hare Krishna é um mantra. É algo que você fica repetindo. Só que a gente repete essas frases, como a gente acabou de falar aqui, né? Em todo tempo Deus é bom. Aliás, Deus é bom. Como é, meu Deus? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E aí é como se a gente falasse isso engrandecendo a Deus. Mas muitas vezes isso sai só da boca. Maria, quando ela está aqui no seu cântico, olhe o versículo 46. Como é que Maria começa aqui engrandecendo a Deus? Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ela está dizendo que o engrandecimento de Deus que ela faz não é de boca, é da alma, vem de dentro. E ela exulta, o espírito dela se alegra, exulta
em Deus. Exaltar a Deus é quando o nosso espírito está alegre nele. Quando está exultante nele. Quando o nosso espírito, a nossa alma se satisfaz no Senhor. E aí, quando isso acontece, naturalmente a gente engrandece a Deus. Você já teve algum momento na vida, por exemplo, que você estava em casa e não estava nem um pouco a fim de vir para o culto? Isso já aconteceu com você? Sim ou não? Óbvio, né? Claro. Isso acontece com todo mundo. Geralmente, quando isso acontece com a gente, é porque o nosso espírito não está se alegrando em Deus. Não está exultando no nosso Deus. Não está se satisfazendo em nosso Deus. E aí, quando isso acontece, parece que a gente não tem razão para adorar a Deus. Que a gente não tem alegria de adorar a Deus. Porque o nosso espírito não está satisfeito nele. É como, por exemplo, o Salmo 23. Como é o Salmo 23? Eu sempre gosto de repetir isso, porque é o maior exemplo de alguém saciado em Deus. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor, Ele me faz deitar em pastos verdejantes ou em verdes pastos, né? Tanto faz. Mas preste atenção, eu sempre repito isso aqui. Uma ovelha não deita em pastos verdes, jamais. Por que não? Porque uma ovelha é um animal insaciável. Ela come até a raiz da grama. Por isso que o pastor é nômade, ele tem que ir de um lugar para o outro procurando comida, porque as ovelhas são insaciáveis, ela come até a raiz. Mas como é que essa ovelha está deitada aqui, como é? Aonde? Em pastos verdes. Uma ovelha, ela só se deitaria em pastos verdes se ela tiver saciada. E ela só está saciada porque o pastor dela é Deus. Então, se nós estivermos saciados, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma vai se alegrar em Deus, porque Ele é aquele que nos sacia. As nossas fomes, os nossos anseios, os nossos desejos. Muitas vezes, quando a gente está ansioso, é porque nós estamos colocando, muitas vezes, a solução das coisas que a gente quer em coisas e não em Deus. Porque se a gente coloca em Deus, Ele vai nos saciar e não há motivo para ficar ansioso, porque Ele faz nos deitar em pastos verdes. Amém? Então, meus irmãos, Maria começa dizendo isso: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. E aí ela começa a dizer várias coisas. Ela começa a falar aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez. Então, olha aí, versículo 49. Porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo. Quando ela diz isso, ela está refletindo o cuidado pessoal de Deus. Olha, o poderoso fez grandes coisas para mim. Meu irmão, essa frase aqui de Maria é uma frase que qualquer um de nós poderia dizer. Sim ou não? O poderoso fez grandes coisas por você? Claro que sim. E isso reflete o cuidado pessoal de Deus por cada um de nós. E Maria está refletindo o cuidado pessoal de Deus por ela. O poderoso fez grandes coisas por mim. Olha o versículo 51 e 52.
manifestou o poder com seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos e no coração, derrubou o trono dos poderosos e elevou os humildes. Deus rejeita os soberbos, mas ele recebe os humildes. Isto mostra o caráter de Deus, quem Deus é. Quando ele destrona os poderosos, rejeita os soberbos e recebe os humildes. Deus é assim. Maria está exaltando aqui quem Deus é, o caráter dele. Olha o versículo 53. Aos famintos encheu de bens, aos de mãos vazias mandou embora os ricos. Deus cuida dos necessitados. Lembra? Maria exaltou o cuidado, aliás, Maria refletiu aqui o cuidado de Deus pessoal por ela, agora ela está refletindo o cuidado de Deus por todos, porque Ele cuida de todos os necessitados, todos aqueles que precisam, Deus vem com a provisão. E sabe de uma coisa? Como é que Deus faz isso? Ele faz cair do céu? Ele já fez, mas hoje não é mais assim. Como é que Deus cuida dos necessitados? Usando o seu povo, a igreja. É através da gente que Ele cuida dos necessitados. Às vezes, como dizia Lutero, né? O diabo é o diabo de Deus. Né? Porque nada está fora do domínio de Deus. Então, se ele precisar usar o diabo, ele vai usar o diabo, como ele fez com Jó. Amém? Então, eu quero abrir um parêntese aqui, bem grande. Se Deus cuida dos necessitados através de nós, como é que nós estamos sendo deixados usar por Deus? Se é que a gente está sendo deixado usar por Deus. Como é que anda a nossa benevolência? A gente tem conseguido fazer quantas cestas? Se temos conseguido fazer uma, né? Deus cuida dos necessitados, amém? E é muito bonito, né? A gente dizer, Deus cuida dos necessitados. Mas Ele faz isso através da gente. E nós temos feito o quê? Aonde a gente tem, assim, se deixado usar por Deus? Deixado Deus tocar no meu coração e realmente trazer a nossa benevolência para que haja o cuidado pelos necessitados. Nós precisamos colocar, sabe, a mão na consciência, olhando não para os irmãos, olhando para nós. Você olha para você, eu olho para mim, façamos uma autoanálise e vejamos como é que a gente tem ajudado os necessitados. Como é que Deus tem ajudado os necessitados através de mim, através de você. Amém? E ela continua. Versículos 54 e 55. Auxiliou Israel, seu povo, lembrando de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O que Maria está falando aqui, meus irmãos, nada mais é do que Deus, Ele lembra e honra as suas alianças. Deus é um Deus fiel. Deus é fiel. Olha o que ela disse: auxiliou Israel e Ele teve misericórdia de Israel em Abraão e a sua descendência para sempre, como prometeu. Deus honrou ou não honrou a aliança dele com Abraão? Sim. E o que Maria está fazendo aqui, olhando para o filho que está no ventre dela, é reconhecendo que o filho que está na barriga dela é justamente o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. Porque Deus é fiel. Sabe quanto tempo passou aqui de Abraão até Jesus? Pense aí, vai pensando. Pelo menos uns 3.000. Aproximadamente isso. Quase isso, aliás. Mas se cumpriu?
Se cumpriu? Se cumpriu. Porque Deus lembra e honra as suas alianças. E isso para nós é a coisa mais importante que existe. Porque Deus fez uma aliança com a gente também. E Ele fez uma aliança no sangue de Jesus. Ele disse, Jesus na ceia disse, esse é o cálice de quê? Da nova aliança no meu sangue. E nessa aliança que nós fizemos, que Jesus fez conosco, através do seu sangue, nessa aliança há promessas. Promessa de perdão, de salvação e de vida eterna. Se Deus cumpriu a promessa que Ele fez com os antigos lá em Abraão, Deus cumprirá a promessa que Ele fez conosco hoje. Pode falar. Aliança e testamento são a mesma coisa. Alguns vão usar até uma outra palavra. Alguns usam testamento, esse é o cálice do Novo Testamento. E outros usam, esse é o cálice da Nova Aliança, porque é a mesma coisa. Aliança e testamento é sinônimo aqui na Escritura. Então, para concluir essa parte, esse é o nosso Deus. É um Deus que merece toda adoração, todo o nosso louvor, por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito. Se em algum momento você acha ou achar que não tem motivos para adorar a Deus, lembre-se de quem Ele é e de tudo que Ele tem feito por você e por todos. Sempre haverá motivos para adorar o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos agora para o nascimento de João Batista. E eu já estou aqui na metade, se Deus quiser. Versículo 57. Completou-se o tempo de Isabel dar à luz, e ela teve um filho. Aliás, claro que se completou, né? Porque quando Maria foi visitar ela, ela estava com quantos meses? E olha como é que termina o versículo 56. Passou 3 meses lá. Então, se completou, né? E, obviamente, como era normal, não foi, como é que chama quando nasce antes? Prematuro, né? Foi normal, então, 9 meses, se completou o tempo. 57, versículo 57. Hã? Talvez, o texto não diz, mas é provável que sim. Completou-se o tempo de Isabel dar à luz, e ela teve um filho. Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. E no 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe disse, de modo nenhum, o nome dele será João. Eles lhe disseram, não há ninguém com esse nome entre os teus parentes. Então perguntaram, por gestos ao pai, né? Lembre-se que Zacarias estava o quê? Mudo, né? Perguntaram por gestos ao pai como seria o nome do menino. Pedindo uma taubinha, ele escreveu, seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua soltou, e ele se pôs a falar louvando a Deus. Então todos os seus vizinhos ficaram com muito medo, e em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre esse acontecimento. E todos que ficaram sabendo deles se perguntavam, o que este menino vai ser? Pois a mão do Senhor estava com ele. Há muitas coisas aqui interessantes no nascimento de João Batista, né? Aliás, a gente poderia até fazer uma quarta-feira só, né, com esse acontecimento aqui, mas como tem muita coisa para a gente ver, não dá para ficar muito tempo só num lugar. Mas eu queria destacar 2 coisas aqui interessantes. A primeira é a escolha do nome de João Batista, e a segunda é a volta da fala de Zacarias. Então, a primeira, a escolha do nome. O nome era dado, né, ou escolhido, no 8º dia, quando a criança ia ser circuncidada. Se você lembra da aliança de Deus com Abraão no Antigo Testamento, o símbolo dessa aliança era o quê? Era
a circuncisão. E todo menino, né, homem que nascia menino, ele ao 8º dia tinha que ser circuncidado. E aí, quando ele era circuncidado, ele recebia o nome lá. Por cultura, o judeu não dava nome ao seu filho que ou não fosse nome dele ou não fosse nome de algum parente que ele tinha. Por isso que quando o João Batista nasce, olha o versículo 22. Perdão, 22 não. 58. Não, 59. O óculos não está mais prestando, não. O 59 diz isso, eles quiseram dar o nome do pai, Zacarias. E a Isabel disse, de jeito nenhum. E ela disse isso por quê? Porque ela sabia que o anjo, lá no versículo 13, havia dito para Zacarias que o nome do menino seria João. E aí eles disseram, versículo 61, mas não tem ninguém com esse nome entre teus parentes, porque era cultura dos judeus ou dar o nome do pai ou dar o nome de alguém da família. Alguém que já, às vezes o nome de um avô, às vezes o nome, enfim, era o nome de alguém, dos parentes. Mas aí, quando perguntaram para João, aliás, para Zacarias, ele confirmou o que Isabel disse, né? Pediu a tábua e escreveu, o nome do menino é João. Por que isso? Porque é que Zacarias e Isabel não seguiram a cultura judaica. Por quê? Porque é mais importante obedecer a Deus do que a cultura. Ou não? E é a mesma coisa com a gente. É mais importante obedecermos a Deus do que as culturas. O cristianismo é contra a cultura, quando a cultura é contra Deus. Todas as vezes que a cultura vai contra Deus, contra a nossa fé, nós, cristãos, somos contra a cultura. É por isso que muitas vezes a gente não celebra festas que são contrárias ao nosso Deus e à nossa fé, como por exemplo São João. É contra a cultura. Mas é uma festa cultural. Mas é uma festa cultural que celebra um Deus pagão. E o cristão não comunga com isso. É melhor obedecer a Deus do que a cultura. Por que a gente não pula carnaval? É tão legal, né? Tão animado, né? Por que é que a gente não celebra? Não é cultural? Como é que o Brasil é conhecido lá fora? O país do carnaval e do futebol. Por que a gente não pula carnaval? Porque não é cultura? Mas é uma cultura que vai contra a nossa fé, contra aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Então é mais importante obedecer a Deus do que a cultura. E Zacarias e Isabel estão fazendo exatamente isso. Mas seria pecado se eles colocassem o nome de acordo com o familiar deles? Sim ou não? Seria porque eles estariam desobedecendo. Mas se Deus não tivesse dado o nome, não seria. Porque Deus não havia dado o nome. Uma vez que Deus estabeleceu o nome, se eles dessem outro, estariam pecando. Porque estariam desobedecendo. Então é mais importante obedecer a Deus do que ir pela cultura. Sabe outra coisa que... mas isso aí é mais entre nós, que a gente é conhecido assim. Nós somos o país do jeitinho. É o jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro, ele tem duas conotações, uma negativa e uma positiva. A positiva é que a gente consegue resolver qualquer tipo de coisa, porque a gente dá um jeito. É ou não é? É tanto que isso está na nossa maneira de falar. Não, a gente dá um jeito. Para não dizer isso, né? Ajuste técnico.
mais conhecido no popular como isso aí. Mas a gente é o país do jeitinho. E esse é o ponto positivo. A gente sempre, para usar um popular, a gente sempre desenrola. A gente desenrola. Mas tem o ponto negativo do jeitinho. Que o jeitinho é uma maneira de burlar as coisas e conseguir as coisas de maneira ilegal. Ou, assim, enganar o outro para se dar bem. Esse é o jeitinho brasileiro. E isso, em nosso meio, brasileiro que somos, é cultural. Todo mundo está tentando levar vantagem em cima do outro. E isso é o jeitinho brasileiro. Isso é cultural. Mas nós não estamos aqui para viver de acordo com a cultura. Nós estamos aqui de acordo com a vontade de Deus, para viver em obediência a Deus. É por isso que aqueles que, por exemplo, têm um negócio próprio, não vão levar ou procurar levar vantagem em cima de ninguém. Vão vender as suas coisas por um preço justo e não quadruplicando o valor das mercadorias porque quer levar vantagem. Porque a gente, por mais que seja cultural e seja o país do jeitinho, e eu falo da maneira negativa, né? A gente não pode se submeter a isso. Porque é mais importante obedecer a Deus do que ir na cultura. Pode falar, Pio. É verdade. É verdade. Exatamente. Exatamente. Né? E ele estava vivenciando na pele o que era não acreditar no que Deus havia dito. Né? Ele pediu uma prova e o anjo disse: eu vou te dar uma prova, tu vai ficar mudo. Aí tu imagina se ele desobedece a Deus agora, talvez até morresse. Porque ele era um sacerdote. Zacarias era um sacerdote. Quando ele recebe o anjo Gabriel, ele estava no ato do seu serviço lá no templo. Estava em serviço. Era um soldado que estava, como é que chama, Beck? Quando o cara trabalha? Está de serviço, né? Está de serviço. Então, Zacarias estava de plantão. E é interessante porque, de fato, era de plantão mesmo. Né? Era de plantão mesmo. Era sorteio e era uma semana de trabalho. Realmente era plantão. Enfim, então é mais importante obedecer à cultura, aliás, obedecer a Deus, do que seguir a cultura. E a segunda coisa que é interessante aqui é a volta da fala de Zacarias. Olha o versículo 64. Diz assim: imediatamente, quando ele escreveu, né, o nome lá do menino, olha, o nome dele vai ser João. E todos ficaram admirados. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele se pôs a louvar a Deus. A primeira coisa que Zacarias fez quando voltou a falar, louvou a Deus. Ele louvou a Deus. Né? É assim, eu não sei, né, como seria isso, né, a gente ficar muito tempo sem falar. Mas depois de muito tempo sem falar, talvez muitos de nós ia querer desabafar, né? Tirar tudo que está aqui no peito. Vem cá, meu irmão, tenho muita coisa para lhe dizer. Eu passei 9 meses sem falar uma palavra, né? Ainda bem que era um homem, não era uma mulher, né? Magoou. Eu sei. 9, eu sei. Não, mas é estatístico. Mas é estatístico. Óbvio que tem exceções.
Sem necessidade. Amém, vamos lá. Então, assim, muitos de nós talvez ia desabafar, né? E Zacarias, a primeira coisa que ele faz é louvar a Deus. Ele louva a Deus. Quando a sua voz volta, ele adora, louva, exalta, engrandece ao Senhor. Com Deus. Que nossas vozes sejam usadas para louvar ao Senhor. Sempre louvar ao Senhor. E por último, o cântico de Zacarias. Do versículo 67 até o versículo 80. Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou a liberdade e libertou seu povo. Nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio de seus santos profetas desde os tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para ser misericordioso com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o cultuássemos sem medo, em santidade e justiça, em sua presença todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão de seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar nos nossos pés o caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. As palavras de Zacarias aqui, elas são muito mais do que um simples cântico. Como o próprio Lucas vai declarar, isso aqui que ele vai fazer é uma palavra profética. É uma palavra de profecia, como Lucas mesmo está afirmando no versículo 67. E aí, antes de eu continuar aqui, eu quero apenas dizer o que é essa profecia, tá? Aliás, eu quero perguntar para você, o que é profecia? Ambos trazem para Abraão por causa da aliança. Inclusive, ela não fala, mas ele vai falar aqui de aliança. Mas fala de Abraão, exato. Que é o símbolo, né, da aliança no Antigo Testamento. É o pai da fé, né? Aliás, é o pai dos judeus. Como eles mesmos dizem, né? Nosso pai Abraão. Mas o que é profecia? Vamos lá. A gente vê muito isso, né? Que profecia é prever o quê? Prever o futuro, né? A gente vê muito isso. Então, o que é profecia? Que daria no mesmo de anunciar o que está no futuro. Mas o que é profecia? O que é profecia? O que vocês estão dizendo não é profecia, só para ficar claro. O que vocês estão dizendo é adivinhação. Dizer o que vai acontecer no futuro é adivinhação, não é profecia. O que é profecia? Hã? Não necessariamente cumprir, né? Não era adivinhação. Pronto, isso é profecia.
A profecia escute isso, profecia não é dizer o que vai acontecer no futuro, isso é adivinhação. Profecia é anunciar a vontade de Deus para agora ou para o futuro. Isso é profecia. Dizer o que vai acontecer no futuro não é profecia, é adivinhação. Agora, dizer qual é a vontade de Deus para o futuro é profecia. Pode falar. Pode falar. Sim, e eu não estou dizendo que ele não está profetizando, eu só estou explicando o que é profecia. Que nem tudo que alguém diz que vai acontecer no futuro é profecia. E não só a mãe de Ná. Existem muitos evangélicos que querem dizer, olha, na tua vida vai acontecer isso e isso. Isso é adivinhação, não é profecia. É revelamento. Mas aí é aquela velha desculpa, né? Assim diz o Senhor. E aí para você ficar com medo e achar que é Deus que está falando. Ou então, Deus mandou te trazer um recado. Isso é adivinhação. Profecia é anunciar a vontade de Deus, seja para agora ou seja para o futuro. E geralmente, tá? Havia as exceções, mas no geral, essa vontade de Deus era para um povo, porque estava dentro do plano de salvação. São raras as exceções que a profecia é direcionada a uma pessoa, ou seja, aquilo que iria acontecer na vida dela. Mas mesmo quando era direcionado para uma pessoa específica, ainda assim era a vontade de Deus. Por exemplo, alguns reis de Israel foram profetizados para eles que eles iam morrer. Mas aquela morte daquele rei é porque Deus queria que eles morressem. Então não era somente uma adivinhação para o futuro, era a vontade de Deus na vida daquele rei. Então a profecia é o anúncio da vontade de Deus, seja para agora, seja para o futuro. Mas dizer, olha, eu estou vendo aqui, irmã Raimundinha, Deus tem um recado para ti. Eis que eu te digo, vaso. O teu salão vai prosperar, porque sempre é assim, né? O teu salão vai prosperar e eu estou vendo aqui que no teu futuro tu vai ter um grande salão na aldeota. Recebe. E a gente recebe, né, esses revelamentos, né? Hã? E esse revelamento tu não recebeu? Hã? Exatamente, eu e não Deus. Não é uma profecia, é um revelamento. Então, primeiramente, Lucas está dizendo que que Zacarias, ele não é somente um cântico, mas é uma profecia. Ele está anunciando a vontade de Deus. E aí eu queria que a gente pudesse olhar algumas coisas que ele está dizendo que Deus vai fazer, né? Versículo 69, olha o que ele diz. E nos fez surgir uma salvação poderosa. Então ele está dizendo que Deus, ele está profetizando aqui, que Deus está fazendo se cumprir aquilo que ele havia predito através dos profetas, que seria surgir essa salvação. E que o próprio João Batista era um sinal dessa profecia se cumprindo. E aí ele está dizendo, Deus fez surgir uma salvação. Versículo 70. Sim.
Claro, sim, sim. E assim, a gente estava falando, né, até o Peu citou, né, que ele está citando o que Maria citou. É possível que ele tenha ouvido o cântico de Maria, né? Ela estava na casa dele. E aí ele está simplesmente repetindo palavras que ele ouviu dela e que ele ouviu a vida inteira dele, porque ele era um sacerdote. Ou ele não conhecia as profecias sobre Jesus? Claro que sim. Ele conhecia ela talvez até de cor, né, decorado. Exatamente, que era o que a gente estava lendo agora. Assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas, desde os tempos antigos. Ou seja, Deus está anunciando isso desde o Antigo Testamento com os profetas. Então Ananias está aqui, profetizando, dizendo: Deus está cumprindo aquilo que ele prometeu lá atrás. Zacarias, eu só quero dizer Ananias, não sei porquê. Versículos 71 e 73. Né? E o que Deus anunciou? Nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ser misericordioso com nossos pais e lembrar da santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Então, novamente, ele está trazendo aqui à tona a aliança, né? O que Deus está trazendo? Qual é o livramento, qual é a salvação? Livrar dos inimigos, ser misericordioso e lembrar da aliança de Abraão. Ele está aqui lembrando de tudo aquilo que os profetas já falavam a respeito dessa salvação. Era outra palavra que eu estava tentando me lembrar naquela hora, que são sinônimos. Pacto, aliança e testamento. É a mesma coisa, são sinônimos. Às vezes, é porque assim, uma aliança, assim, pela nossa ótica ocidental, tá? Uma aliança é algo que você faz e, por exemplo, quando a gente casa, o que a gente faz com o nosso cônjuge? Uma aliança. Eu preciso derramar sangue para isso? Não. Mas um pacto exige derramamento de sangue. E o testamento? O testamento, ele só tem validade quando aquele que fez o atestado morre. Enquanto aquele que fez o testamento estiver vivo, o testamento não tem validade nenhuma. É por isso que o Novo Testamento, no sangue de Cristo, só valeu quando ele morreu. E aí, quando ele morre, que ele derrama sangue, ele fez um pacto e uma aliança. Por quê? Porque a igreja, que somos nós, é casada com o noivo, que é Cristo. Então, é um pacto, é uma aliança, é um testamento. Por isso, as três palavras são sinônimos, ok? Aqui é sinônimo. Muito bem, onde estávamos? Se eu não terminar 9 horas, a culpa é de vocês. Mas aí, com vocês, eu estou tranquilo aqui. Hã? É mesmo, né, André? Amém. Então vamos lá. Versículos 74 e 75. De conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o cultuássemos sem medo, em santidade e justiça, em sua presença todos os dias de nossas vidas. No 74, ele está aqui, Zacarias, fazendo uma lembrança lá do Antigo Testamento, que muitas vezes a gente esquece. Ele acabou de citar a aliança aqui no versículo 72, não foi isso? Foi. 72. E agora, no 74, ele está falando, olha, nos libertar das mãos dos inimigos para que o cultuássemos sem medo. Você lembra de quê?
Libertar para cultuar sem medo. Você lembra de quê? Do povo do Egito. Eles foram, é tanto que, eu não sei se vocês lembram, mas todos os diálogos, quase todos, os diálogos de Faraó com Moisés, terminavam assim, ó. Vai, antes dele desistir, né, porque ele sempre dizia, leva, tira o teu povo daqui e vai cultuar o teu Deus. Quase todos os diálogos de Faraó com Moisés terminavam assim, tira esse povo daqui e vai cultuar o teu Deus. O que é que Zacarias está dizendo? Nos libertou para que cultuássemos sem medo. O povo de Israel aqui em Zacarias, ele ainda era escravo. De quem? Dos romanos. E se os romanos dissessem, a partir de hoje você não pode mais cultuar teu Deus, senão tu vai morrer. Eles iam cultuar com medo ou sem medo? Sem medo. Mas o que Ananias está dizendo é, ele nos libertará para que cultuemos sem medo. Mas olha o detalhe. Quando Jesus veio, o povo ainda ficou sob o domínio de Roma? Sim ou não? Sim. Mas o povo que cria em Jesus cultuava com ou sem medo? Sem medo. Porque eles estavam... Lembre-se, Ananias está profetizando, né? E muito embora, mais uma vez eu disse Ananias, né? Zacarias está profetizando. Muito embora Zacarias esteja profetizando, ele está pensando aqui numa libertação física, ou não? Ou não? Sim. Mas ele está profetizando. E essa libertação, olha, vamos ler de novo o versículo 74. De conceder-nos liberdade da mão de nossos inimigos. Preste atenção, olha só. Não vamos pensar em nação, tá? Numa nação opressora. Não vamos pensar numa nação opressora. Vamos pensar naquilo que oprime todo ser humano, independente da nacionalidade dele. O que é que oprime todo ser humano? Pecado, o diabo. Está faltando só um. A morte. E ele veio para nos libertar dos nossos inimigos. O pecado, o diabo e a morte. E uma vez libertos desses três inimigos, a gente pode, sem medo, cultuar a ele. Porque estamos livres dessa opressão. O povo judeu pode até ter continuado debaixo da opressão de Roma, mas aqueles que criam em Jesus não estavam nem aí se Roma os matasse, porque eles criam em Jesus e louvavam sem medo. Amém? E é isso que Ananias está aqui profetizando. Zacarias, meu Deus do céu, eu vou escrever aqui, né? Eu acho que... Valeu, Roberto. Vou botar um letreiro passando ali atrás. Zacarias. Esqueci de olhar para o letreiro. Não, o pior de tudo é que tem escrito aqui na minha frente. Sim. Eles até passariam a ser perseguidos pelos romanos, mas tempos depois. E para finalizar, Zacarias, versículo 76, ele vai aqui agora fazer uma profecia específica para João Batista, né? Versículo 76. E tu, menino, João Batista, né? Serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor preparando os seus caminhos, para dar ao povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. E olhe, guarde isso aqui,
Porque lá no capítulo 3, quando a gente estiver falando sobre a pregação de João Batista, isso aqui vai ser importante. A salvação pelo perdão dos pecados. E a gente vai ver que João Batista realmente pregava isso. E Zacarias está aqui profetizando o que João Batista iria pregar. E João Batista acabara de nascer. E ele já está aqui dizendo, anunciando o que ele iria pregar. Ele iria pregar que a salvação viria pelo perdão dos pecados. E aí ele conclui, versículo 78, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual outrora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. Sim, sim. Exatamente. Que Isaías também fala a mesma coisa. E é importante essa questão dele dizer assim, ó, você será chamado profeta do Altíssimo, porque aqui ele está fazendo uma distinção para mostrar que João Batista não era o Messias. Ele era um profeta do Altíssimo. Lembra o que o anjo falou a respeito de Jesus? Seria chamado Filho do Altíssimo. E aqui Zacarias está dizendo que João Batista é profeta do Altíssimo. Então, ele está fazendo aqui essa distinção para mostrar que ele era aquele que iria preparar o caminho e não o Messias. Para finalizar, versículo 80, Lucas está dizendo, o menino crescia e se fortalecia em espírito e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Então, presta atenção. Zacarias foi criado onde? Aonde? No deserto. Até o dia que ele apareceu. Quando foi que João Batista apareceu? Com que idade? Com 30 anos. Mesma idade de Jesus. Lembrando que eles, diferença de idade de um para o outro aqui é o quê? É meses. Né? É 6 meses. É 6 meses? É, 6 meses, né? É. Exatamente. Então, com 30 anos, ele aparece antes de Jesus, pregando batismo para arrependimento. E a gente vai ver isso no capítulo 3. Muito bem, vamos às aplicações. Aplicação. Primeiro, a vida desde o ventre da mãe, porque a vida começa na concepção. Você crê assim? Você crê assim, meu irmão? Então não vamos cair em lorota. Não vamos cair em lorota de ninguém, seja de ideologia, de grupo feminista, de político, de partido político, de ninguém. A vida começa na concepção e não apoie nenhum grupo desse que são a favor dessas loucuras de matar a criança no ventre. 2, que venhamos louvar o Senhor em nossa vida pelo que Ele é e também por tudo que somos e tudo que viermos a ser. Pois tudo que tem acontecido em nossas vidas foi por Ele, para Ele e por meio dEle. Que a nossa vida glorifique a Deus. 3, é mais importante obedecer a Deus do que seguir a cultura. Quando nossa boca se abrir, que dela saia louvores ao Senhor. E por último, quando estamos cheios do Espírito, que era o caso de Ananias aqui, né? De Zacarias, a Roberta não levantou o papel. Foi. Quando estamos cheios do Espírito, que era o caso de Zacarias, nós o louvamos e reconhecemos a sua salvação operando em nosso meio e em nossa vida. O livro de Zacarias. Quando estamos... tem um livro de Lucas todo, né? Para aprender que é Zacarias. Ainda bem que ele não vai ser mais citado, né? Quando estamos cheios do Espírito, a gente consegue reconhecer a salvação de Deus operando em nós.
Que o Senhor sempre nos abençoe e nos encha, para que a gente, olhando para o que Deus fez por nós e em nós, a gente possa sempre ser grato a Ele e sempre louvar Ele em nossas vidas. Amém? Fique de pé aí no seu lugar e vamos encerrar. Olha, ó, 9-1, culpa é de vocês. Amém. Oremos. Bendito Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por todos os ensinamentos que ela trouxe a cada um de nós. E nos ajuda, Senhor, a vivermos conforme a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra e a Tua vontade e a Tua voz. Que o Senhor não permita que a gente venha se corromper por qualquer ideologia, mas sempre esteja firmado na verdade da Tua palavra. Pois a vida começa na concepção. E nós queremos obedecer ao Senhor, obedecer à Tua vontade, e não nos deixar ser levado pela cultura que tem sido propagada no nosso mundo hoje em dia. Nos mantenha, ó Deus, firmes e fiéis ao Senhor. Entendendo, Senhor, que nós devemos sempre Te louvar e Te engrandecer por quem o Senhor é e pelos Teus feitos em nossas vidas. E nos faz, Senhor, nos faz sempre estar cheios do Teu Espírito, da Tua vontade, da Tua palavra, para que a salvação seja sempre clara aos nossos olhos. Que a gente nunca esqueça o que o Senhor fez por nós. E aquilo que o Senhor continua fazendo, cuidando individual de cada um e cuidando de todos, como o Senhor sempre faz. Abençoa-nos para que essa realidade da Tua salvação nos preencha de tal maneira que a gente nunca venha deixar de ter razão para Te adorar. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa com essas verdades e nos faz, Senhor, vivenciarmos ela na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Leva-nos para as nossas casas, nos protege no caminho de volta para que nenhum mal venha nos acontecer. É isso que rogamos e em Cristo Jesus já Te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.